paz do Senhor Jesus, meus irmãos, uma boa noite aos meus queridos ouvintes. Hoje nós queremos trazer uma mensagem pequena, rápida, para celebrarmos a ceia do Senhor Jesus. Amém? Então eu peço a você, meu querido irmão, que está aí agora na sua casa, você que está em comunhão com a igreja do Senhor, que está em comunhão com Cristo, que está em comunhão com seus irmãos, na sua comunidade, que já é batizado pelas águas, nas águas, aliás, que você prepare o seu cálice, que você também prepare o seu pão, para que possamos participar da ceia do Senhor Jesus. É certo, meus queridos irmãos, que Jesus, na noite que foi traído, ele pegou o cálice, ele olhou para os seus discípulos, disse que aquele cálice era a nova aliança do sangue de Cristo, em contraposição em relação à velha aliança, esta agora baseada pela graça, baseada na sua morte vicária. Jesus, portanto, faz um renovo com os seus discípulos, com o seu povo. Ele também pega o pão e diz que era a sua carne, que era o seu corpo, que era partido e dado para os seus discípulos, para que todos nós possamos participar de um momento sublime. A ceia do Senhor, para nós cristãos, evangélicos, acreditamos, também católicos, né? Acreditamos que ele é um sacramento, e o sacramento é um ato visível, material, que nós realizamos, que tem uma simbologia, um significado no mundo espiritual. A ceia do Senhor, ela demonstra para mim, servo de Deus, que eu estou em comunhão com Cristo Jesus, que eu estou em comunhão com a igreja a qual eu congrego, que eu estou em comunhão com os meus irmãos, a comunidade a qual eu estou inserido. A ceia do Senhor é algo fantástico e que nós devemos participar sempre, pois ela mantém um relacionamento vívido de Cristo Jesus com a sua igreja. O texto que nós estamos utilizando é o texto do Evangelho de João, capítulo 6, versículo 50. E eu estou dando um tema a esta mensagem: o pão que nos livra da morte. Os judeus não compreendiam muito bem essa questão de Jesus, neste capítulo, dizer ser ele o pão que desceu do céu. Na verdade, quando Jesus ele começa a contrarrazoar com aqueles judeus que ali estavam, pois eles murmuravam, eles estavam criticando, eles não se conformavam, porque o Senhor Jesus disse que ele era o pão que desceu dos céus. E aí eles tinham esse questionamento, porque eles tinham na ideia ainda, aquela ideia mosaica do judaísmo, em que eles falavam, não, os nossos pais comeram pão lá no deserto, eles comeram o maná. É verdade, eles comeram o maná no deserto, eles comeram, e o maná, manu, significa o que é isto? E o maná, realmente a Bíblia mostra que eram sementes como de coentro com sabor de bolo de mel. É uma coisa fantástica, porque era sementes, não sei como aquilo, era algo que caía sempre pela manhã e que eles pegavam uma quantia suficiente para si e para os seus. Não podia pegar demais porque iria estragar, encher de bicho, esse tipo de coisa. É verdade, sim, queridos, que eles comeram no maná no deserto, mas eles morreram. O que eles não entendiam é que o maná
Ele satisfez uma necessidade física, corpórea, momentânea, uma necessidade humana de alimentar o corpo, matar a fome. Verdade. Mas o Senhor estava dizendo agora, exatamente em contraposição a essa ideia que eles tinham, e o próprio Jesus se afirmando, ele fala: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. O pão vivo que, quando você come, você nunca terá fome. Porque ele não satisfaz só a sua necessidade física, corpórea, momentânea. Ele satisfaz a sua necessidade espiritual e de forma eterna. Por isso que o Senhor, ele coloca um versículo aqui muito importante, que muitos cristãos, sejam católicos, evangélicos, sejam aqueles que acreditam em Cristo Jesus como o Senhor, que acreditam na palavra do Senhor como vida para o seu ser, que acreditam um dia que habitarão lá na casa do Senhor, no reino dos céus, que acreditam na morte vicária de Cristo e que derramou o seu sangue carmesim escarlate na cruz do Calvário para nos purificar, que confessou esse nome e reconhece que Ele, Cristo, é o seu Senhor, o Senhor da minha e da sua vida. Portanto, temos então um compromisso com esse Jesus. Jesus nos deixou algo sublime para que pudéssemos participar de forma visível, material, mas que tem um significado no mundo espiritual, porque isso nos liga com Ele e tem um cumprimento de um mandamento, de uma palavra do Senhor para a minha, para a sua vida. Não basta simplesmente eu aceitar a Cristo. Não basta simplesmente eu aquecer os bancos de uma igreja. Não basta simplesmente eu dizer que pertenço a uma igreja. Mas eu não frequento, eu não cultuo, eu não congrego, eu não tenho comunhão nem com a igreja, nem com os irmãos e nem com a liderança. Se assim faz, isso é um engodo. Isso é uma mentira. Esse tipo de relacionamento servirá para a minha própria condenação se eu não pratico aquilo que eu falo. E o que mais temos no mundo vindouro, digo, deste mundo odierno, atual, é exatamente isso. As pessoas hoje no mundo religioso precisam ter um ambiente para dizer que pertence, mas não querem prática. Que são cristãos, mas que não ama o seu irmão, que não pratica, critica a sua liderança. Tem uma coisa que eu quero dizer muito importante. Às vezes nós achamos que somos insubstituíveis. Eu não vou mais à igreja porque se eu não for, isso ou aquilo não vai ser feito. Eu não vou mais à igreja porque o pastor falou algo que me ofendeu. O pastor, a liderança falou algo que me deixou triste. Então eu também não ligo para ele, não falo com ele, não falo com líderes, eu não tenho comunhão com meu irmão, porque é uma maneira de eu achar que Deus, Ele vai se importar com isso. Só que isso só demonstra a nossa falta de comunhão, primeiro, com Deus, com a igreja e com a sua comunidade. Sabe o que é isso? Pecado. Isso é um pecado. E se eu participo da ceia desse jeito, achando que eu sou insubstituível, eu não vou contribuir, eu não vou ajudar, porque eu quero que fale, eu quero que feche. O Senhor não precisa do seu dinheiro. O Senhor não precisa absolutamente daquilo que você tem. E vou dizer por quê. Porque o que você tem, primeiro, foi Deus que te deu. E na hora que Ele quiser, Ele tira e você fica sem nada. Tudo que nós temos pertence a Deus. Pertence a Deus. Tudo que temos pertence ao Senhor. Ele nos dá e na hora que Ele quiser, Ele tira. É só olhar no mundo as pessoas que estavam lá em cima e que de repente estão lá embaixo. Outras pessoas nunca sairão do estado de miséria, nunca sairão do estado que se encontram,
porque não olham para Cristo como o autor e consumador de sua fé, aquele que dá e que providencia todas as coisas, que abre realmente portas para você e para mim, mas às vezes nós não queremos e não reconhecemos isso. Nós não somos insubstituíveis, meu querido irmão, você e nem eu somos insubstituíveis. Quando Deus achar que eu não sirvo mais, Deus troca. Quando Deus olhar, você não quer? Não, Deus troca. Deus é assim. Eu não quero mais tocar, Deus troca. Eu não quero mais servir, Deus troca. Eu não quero mais ser obreiro, Deus troca. A obra é dele, Deus coloca outro. Deus faz desse jeito. E se eu não servir, não tem problema. Deus manda outro. No reino de Deus, quem tem o domínio, quem manda é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Comunhão. Precisamos ter comunhão. É exatamente por isso que o texto de Coríntios, meus queridos irmãos, quando se fala da ceia, capítulo 11, é exatamente isso que ele fala. Ele fala, examine-se, pois o homem a si mesmo, a si próprio. Sabe por quê? Porque se eu for examinar você, eu vou ser injusto. Eu vou estar te julgando. Eu vou estar te criticando. Mas o pior dos julgamentos que existe é quando você mesmo julga a si próprio. Principalmente quando você mente para si mesmo. E vou te contar o segredo. Porque você não mente para si. Você mente ao Senhor. Porque o Espírito Santo habita em você e em mim. E quando eu mesmo sabendo que eu não deveria fazê-lo ou participar, eu faço. Porque eu estou em falta de comunhão com meu irmão, com a sua liderança, com a sua igreja, às vezes por coisas pequenas e bobas, eu peco. E no momento certo, pode ter certeza absoluta, meu querido irmão, que o Senhor Jesus, Ele nos visita. É isso. O texto bíblico de João capítulo 6, versículo 49 e 50, assim nos diz. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Aí Jesus fala, é o texto aqui o nosso. Ele fala, eu sou o pão que desceu do céu. E ele desceu do céu para quê? Por que Jesus desceu do céu? Esse é um segredo que muitos não entendem. O relacionamento de Jesus com você, comigo, em relação à igreja e à ceia. Ele fala, eu desci do céu para que todo aquele que coma, pratique, participe, não morra. Você entendeu por que o Senhor nos deixou a ceia? Porque quando eu como do corpo e bebo do sangue dele, eu demonstro primeiro que eu estou em comunhão com ele, Cristo Jesus. Que eu estou em comunhão com a igreja e com os meus irmãos. Portanto, eu, quando faço essa prática, este sacramento, eu mostro para o Senhor que eu tenho comunhão com Ele, e a Bíblia diz que Ele vai nos dar vida. Eu, ao fazer isso, você, ao fazer isto, Ele diz que Ele vai nos dar vida, pois Ele vai nos livrar de quê? Da morte. Ele fala, este é o pão que desceu do céu, para quê? Finalidade. Por que ele desceu? Para que o que dele comer não morra, não pereça. Foi o tema da nossa mensagem. O pão que nos livra da morte. Meus queridos irmãos, e ele fala assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém deste pão comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha própria vida, é a minha carne. O Senhor nos diz dessa forma. E aí ele continua dizendo, olha, quem comer da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Há uma promessa de Deus, meus queridos irmãos, para aquele que come do corpo e para aquele que bebe do sangue do Senhor. Simbologia, nós acreditamos na consubstanciação, que o pão e o vinho são símbolos, do sangue e do corpo de Cristo na cruz do Calvário.
nós não acreditamos na transubstanciação, que o vinho e o pão se transformam no corpo. Isso não é verdade na nossa concepção bíblica de ensino. Amém? Mas eu queria também, agora, para encerrar essa parte, que você já preparou o seu pão, o seu vinho. Eu queria dizer, neste momento, reconcilie com Deus agora. Reconcilie com o seu irmão. Ligue para ele, manda uma mensagem antes de participar dessa ceia. Peça perdão para ele. E se coloque na presença de Deus, se você quer participar. Se você quer um dia ser ressuscitado pelo Senhor, se você quer continuar a manter a comunhão com Deus, faça isso. Se você não quiser, você não precisa participar da ceia. Quem sabe alguém diz, não, eu não vou participar, eu vou em uma outra igreja. A não ser que a outra igreja seja, se não for de Cristo Jesus, que não pregue a Cristo Jesus, você vai estar cometendo um engordo, um equívoco. Porque em qualquer lugar do mundo você continuará fora de comunhão, se você não se reconciliar com Deus, pedir perdão para o seu irmão, ou se você mesmo não pedir perdão a Deus. Por isso que o texto diz, examine-se, pois o homem é a si próprio. Capítulo 11 de 1 Coríntios, no capítulo 23, eu queria que você pegasse agora aí o pão. E a Bíblia diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. É um memorial, meus queridos irmãos. E o memorial é algo tremendo, fantástico. Porque é na hora de nós lembrarmos de todos os nossos sucessos, de todas as nossas vitórias, de todas as nossas alegrias, de todos os nossos êxitos. Memória também lembra dos nossos fracassos, das nossas tristezas e das nossas angústias. Mas o Senhor nos mostra, nos ensina hoje, nesta noite, em que eu devo parar um pouquinho e lembrar que este pão, ele é símbolo, ele me faz lembrar da morte e ressurreição de Cristo Jesus, e que eu, ao comer do corpo, ao beber do sangue do vinho, eu tenho parte com ele, e um dia eu serei ressuscitado. Essa é uma prática que todo cristão deve fazer. Isso é um sacramento, isso é algo que eu e você, nós devemos fazer até que Cristo volte a buscar a sua igreja, até que Ele venha. Porém, eu quero abençoar agora o seu pão. Senhor, visite aí agora a casa do teu servo, do meu irmão, da minha irmã. Abençoe este pão em nome de Jesus, para que possamos participar da Santa Ceia, pois ele é símbolo do teu corpo crucificado na cruz do Calvário. E em nome de Jesus, eu abençoo este pão, abençoo o pão do meu irmão que está agora em sua casa, que está se preparando para a ceia do Senhor. Este pão está abençoado em nome de Jesus. A Bíblia ainda nos diz que, de semelhante modo, depois de haver comido do corpo do pão, semelhante modo ele também pegou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, agora, em memória de mim. Tanto comer do corpo como beber do vinho, do sangue do Senhor, é em memória. A ceia do Senhor é um memorial, é um sacramento contínuo até a volta de Cristo, que eu e você, servos de Deus, devemos fazê-lo para trazermos à memória a morte e ressurreição de Cristo Jesus. Lembramos, Deus tem um propósito com seus fiéis. Pode ter certeza, querido, que você é importante para o reino de Deus, que nós somos importantes porque Cristo morreu na cruz para nos salvar, mas não somos insubstituíveis em relação à sua obra. Se eu não quiser, Deus levanta outro. Se eu não quero, Deus levanta outro. E eu te peço agora, prepare também o seu cálice. E eu quero orar pelo seu cálice agora. Senhor,
A Bíblia nos diz que o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário é a nova aliança no seu sangue. E aqueles que comem do teu corpo e bebem do teu sangue, têm parte contigo e um dia será ressuscitado. E também nós seremos livres da morte, porque aquele que come do pão, nos diz o texto de João 6, versículo 50, que ao comer ele me livra da morte. E eu abençoo este cálice agora aí na sua casa. Em nome de Jesus, abençoa este aqui também. Espere uns pelos outros. Alguém faz a leitura do texto bíblico e aí você pode comer. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Meus queridos irmãos, o texto bíblico nos ensina que quem come do corpo e bebe do sangue do Senhor tem parte com ele e um dia será ressuscitado. Para terminar, o texto de João torna a repetir. Jesus nos disse: este é o pão que desceu do céu para que todo o que dele comer não morra, mas adquira, mas que tenha a vida eterna e viva para sempre com o Senhor no reino da glória. Amém? Que o Senhor Jesus abençoe você, a sua família, que o Senhor abençoe o seu lar. Logo, logo estaremos juntos, adorando e servindo ao Senhor na casa do Mestre Jesus. E eu conto com o seu apoio, conto com as suas orações. Eu sou o pastor Isaías, estamos contribuindo com a disseminação da sua palavra através deste canal, neste momento difícil que vivemos. Muito obrigado, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que a sua vida seja uma bênção. Oro por você agora, pedindo que na sua casa nenhuma praga, nenhum mal, nenhuma enfermidade, nem Covid, nem chikungunya, nem dengue, nem coisa alguma atinja você, a mim ou a nossa família. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde.